você vai esperar, né? Até quando você vai esperar para não ter nenhum problema para ser feliz? Para começar a perceber o valor que existe mesmo em meio às provações, de começar a perceber a beleza da vida que mora mesmo em meio aos problemas, as coisas que a gente não pode controlar, que saem diferentes do que a gente gostaria que fosse. E se a gente for olhar para a nossa própria vida, né, que é a nossa principal escola, as nossas dores, os nossos traumas, as coisas que a gente já viveu, a gente vai ver que talvez a gente esteja perdendo muito tempo da nossa vida preso à dor, preso ao sofrimento, preso ao que a gente não pode mudar do nosso passado, preso à culpa que a gente carrega. E aí eu te pergunto, se não tiver outra vida, essa você viveu? Essa você viveu de verdade? Essa você abriu seu coração e sorriu e chorou, e expressou seu amor pelas pessoas que você ama e perdoou o que precisava ser perdoado e disse o que você sentia vontade de dizer para alguém? A gente vive muito tempo esperando chegar o dia certo, sabe? Esperando chegar o dia certo, esperando chegar a hora certa, o momento certo. E aí a vida tá passando, né? E a gente esquece de viver momentos que moram no detalhe, sabe? De quando você estiver chegando em casa exausto do seu trabalho, você poder olhar para o céu e apreciar as estrelas que estão ali. De quando amanhecer e o sol começar a brilhar no céu, você poder olhar para o céu e sentir a vida que existe ali. A vida não é os seus problemas, né? A vida não é as suas dificuldades e as suas provações. Isso são coisas que acontecem para que talvez você desperte para o que é a vida, né? É uma coisa muito além, é uma coisa muito maior. E quando a gente começa a se conectar a essa expansão, né, que é o entendimento de, ok, eu tô passando por isso, mas isso não define quem eu sou, né? Isso é uma coisa que eu tô passando, mas é importante lembrar disso, é uma passagem, não é um destino. É uma coisa que tá ali nesse momento, né? Às vezes deixa a gente descabelado, doido, vira a nossa vida de cabeça para baixo, mas é uma passagem, é um trabalho nosso perceber a vida que se manifesta ali, porque a vida se manifesta em todos os lugares. São pelas falhas que a luz entra, né? Sempre falo isso com vocês. Mas você tem percebido essas falhas? Tem percebido que o vento fresco está entrando mesmo naquela onda que parece que vai te derrubar? E como você tem feito, né, para viver a sua vida sem olhar só para o seu problema? Porque, gente, o que controla a nossa mente controla a nossa vida. Se você tá o tempo inteiro vivendo pensando no seu problema, no que você não conseguiu resolver, no seu passado que você sente culpa por não ter feito uma coisa que você acha que tinha que ter feito, ou então preso no futuro, né, numa coisa que ainda não chegou. Isso tudo é uma forma que a mente tem de te distrair, né? E quanto mais você está escondido atrás dessa mente, menos feliz você é, porque fica difícil de enxergar a beleza que mora no detalhe, fica difícil de enxergar a simplicidade que está além desses problemas, né? Essa é a boa notícia, você não é o seu problema, você não é o que está te causando essa dor, você não é, né, essa grande provação que você pode estar passando nesse momento. E aí, como que a gente vai fazer para se conectar, né? E talvez eu sinto, assim, que começar a apreciar os detalhes pode ser uma das maneiras da gente começar a sentir a vida, sabe? Vida que se manifesta num abraço, no sorriso de uma criança, no cantar de um passarinho, em ouvir uma música que você gosta muito e de repente você arrepia, sabe? A música tem esse poder, né, de arrepiar a gente. Ou então de você ver um filme que você se emociona. Todos os lugares onde você pode ser um pouco mais quem você é de verdade, porque você está acessando a sua vulnerabilidade, né? Quanto você se permite sentir, quanto você se permite se expressar. São nesses lugares que a vida vale a pena. Se a gente ficar só no problema, só na chatice, só nas obrigações, realmente a vida vira um tédio. Um tédio, fica chato, a gente começa a se questionar o que a gente está fazendo aqui, né? E aí a gente esquece que há um propósito por trás de tudo. Não deixe que a chatice do dia a dia resuma ao que vai ser sua vida. Porque se você faz, né, se você permite que só a chatice seja tudo que você é, você se limita. E você não precisa se limitar. Somos seres infinitos, ilimitados, com potenciais, assim, gigantescos. A gente nem tem noção. Na verdade, às vezes a gente tem medo da nossa própria luz, sabia? Isso é uma coisa muito impressionante quando eu comecei a estudar sobre isso. Que a nossa luz, ela brilha tanto que às vezes até ela ofusca a gente.
Então, é um trabalho de você ir aceitando a sua luz também, né? Assim como a sua sombra. Você é feito de sombra, você é feito de luz. Essa vida, né, de só luz, só alegria, só profunda gratidão, só amor incondicional e essa exigência por estar vibrando sempre nessa frequência pode se tornar uma coisa extremamente desafiadora. O grande segredo é passar a ser real. Sentir raiva quando tiver com raiva, sentir alegria quando tiver alegre, sentir tristeza quando tiver triste, sem precisar fingir ser o que não é, sem precisar estar de um jeito que não está. E isso a gente vai construindo aos poucos, né? À medida que você vai realmente permitindo sentir a vida que se manifesta em cada instante. A gente vai ficando tão podado, gente, à medida que a gente vai crescendo, né? Que no nosso trabalho a gente tem que se comportar de um jeito. Com os nossos pais a gente tem que se comportar de outro. Com os nossos amigos a gente tem que se comportar de outro. E isso, de certa maneira, vai fazendo com que a gente deixe a nossa autenticidade de lado. Né? Todo mundo querendo ser importante, todo mundo querendo ser visto, ser aprovado, ser aceito. E todo mundo entrando dentro de uma caixa como se todas as caixas fossem iguais. Só que o que a gente tem de mais bonito é a nossa unicidade. É o que você tem de diferente, que é o que você tem de mais legal, de mais bonito, de mais especial. Então, é uma desconstrução, sabe? Eu vejo que esse processo de se autoconhecer, de começar a se questionar, né, o que é a vida e para que a gente está aqui vivendo essa grande experiência, a gente não vai adquirindo coisas novas, a gente vai largando coisas para trás, sabe? Porque a gente foi adquirindo coisas, como se fosse vestindo vários casacos um em cima do outro, para agradar, para ser aprovado, para ser querido, para ser amado, enfim, para ser aceito. E aí esse processo de se autoconhecer vai fazendo com que você vá tirando o que você adquiriu que não é seu, sabe? É como se você estivesse caminhando em direção a ficar nu e não cada vez mais tampado. Porque quanto mais tampado você tá, mais longe de você tá também. Então eu vejo que é um desapegar constante, sabe? Um constante desapegar. Eu vou tirando aos poucos as máscaras que não me servem, as máscaras que estão me tampando, as máscaras que estão me escondendo. E ali eu vou me encontrando, né? Caiu em si e foi o melhor tombo da vida. Esse tombo pode machucar, porque às vezes a surpresa é tamanha, né? Talvez eu tenha vivido uma vida inteira distante de quem eu sou, me punindo, me fechando meu coração. E aí chegou num ponto que eu não aguentei mais, né? Cansei, né? De repente é quando tem aquele pontinho assim pro despertar, quando dá um surto interno, assim, um coração angustiado, você não aguenta mais viver daquele jeito. E esse desconforto tá te convidando para a mudança. Esse desconforto tá te convidando para você se abrir para o novo, para uma nova forma de ver a vida, para uma nova forma de ver os seus problemas, o seu trabalho, os seus filhos, a sua família, né? Não tenha medo do desconforto, porque ele tá te convidando a mudar em todos os aspectos da nossa vida. Até porque se fosse tudo confortável sempre, a gente permaneceria sempre no mesmo lugar, né? E aí, se a vida é movimento, ficar estagnado talvez seja igual à morte. Então, que a gente possa perceber que a mudança, o movimento, não precisa ser uma coisa grotesca, mas você pode se permitir sentir o vento bater quando chegar o entardecer. Você pode se permitir abrir a janela da sua casa e apreciar o dia que nasceu. Isso que é viver. Lidar com os problemas não é o que define o que a vida é, sabe? É uma coisa que faz parte do que a gente está experienciando. Mas o que é a vida? Se não é os nossos problemas, se não é a nossa ansiedade, se não é o que a gente já viveu. O que então, aonde a vida se manifesta para você? Né? Quando você faz alguma coisa que você gosta muito, seja dançar, seja costurar, seja arrumar, seja cuidar. Nós viemos para a Terra com tantos dons e esses dons resgatam a vida em nós, sabia? Acontece que a gente vai ficando tão engessado que a gente não pratica mais os nossos dons. A gente não faz mais as coisas que a gente gosta, porque não dão dinheiro, porque ninguém aprecia, porque mil e um motivos que está sempre relacionado ao outro, nunca a nós mesmos, porque por nós mesmos talvez a gente faria isso diariamente, só que a gente está colocando tantas pessoas em primeiro lugar que a gente mesmo vai ficando esquecido. Então, vocês conseguem perceber como é um resgate, assim, de tudo? Da nossa essência, da nossa natureza, de conseguir enxergar a vida que existe além dos meus problemas, porque os meus problemas não definem quem eu sou, né? E principalmente que tudo é uma passagem. Você não precisa ficar estagnado em nenhum lugar, porque tudo tá mudando o tempo todo. E talvez você nem perceba as mudanças que estão acontecendo agora,
mas estão acontecendo, mesmo que internamente, mesmo que profundamente, sabe? E talvez você precise continuar caminhando para ali na frente ver quantas coisas já mudaram desde a última vez que você olhou para você.